Papo com o vereador por Maceió, David Empregos. Olá, David, seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. Muito obrigado pelo convite, irmãozinho, Natália. Quero contribuir aí para um bate-papo bem interessante aqui na MCZ Notícias. David, a gente acompanha, né, a sua trajetória através das redes sociais, as suas disputas eleitorais. A gente tem uma curiosidade, né, Natália? A gente até fazendo o briefing aqui da nossa entrevista de hoje. Por que David Empregos? Fala um pouquinho aí, por que Empregos, essa trajetória desse nome, né? Virou quase um sobrenome, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer, inclusive, que eu perdi meu sobrenome, né? É David Mesquita, mas, sendo bem sincero, menos de 10% me conhece assim. Conhece, de fato, como David Empregos ou David do Emprego, às vezes até Davi, que o pessoal chama Davi do Emprego. Mas isso é algo bom, porque eu sou conhecido justamente pelo que eu faço há mais de 13 anos, que é divulgar emprego, divulgar feirões nas redes sociais, e isso tem ajudado muitas pessoas. Além disso, também faço qualificação e acabo ajudando toda a população. Esse trabalho iniciou justamente porque um dia eu fui um desempregado, fui uma pessoa que não tinha emprego, cresci também num lar que acompanhei meus tios, que inclusive hoje moram em Sorocaba e outros moram em Minas, saindo daqui de Alagoas porque também não tinha emprego, e aí eu procurei, diante das minhas possibilidades, ainda universitário do IFAL, em 2011, fazer algo para ajudar as pessoas a conseguir emprego. Então, criei um grupo no Facebook chamado Mundo do Estágio Alagoas, divulgava inicialmente só estágio, e esse grupo foi crescendo, atingiu 20 mil estudantes, e depois, quando eu migrei para um Instagram, tinha um crescimento diário, quase de 5... Diário não, semanal, quase de 5 mil pessoas por semana. Hoje tem 300 mil, é a maior rede do estado, e eu continuo, mesmo vereador, divulgando essas vagas, faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, e é o que eu gosto de fazer. E que bom, né? Assim, né? Eu vi um vereador tão jovem, né? Falando de coisa boa, falando de coisa produtiva, que é emprego. E aí, David, migrando dessa questão desse auxílio a esses jovens, a essas pessoas em relação a conseguir o primeiro estágio, o primeiro emprego, como é que surgiu essa história de enveredar para política partidária no meio desse norte? No meio desse caminho aí, desses anos, divulgando as vagas, eu sempre tive um feedback das empresas com relação à qualificação das pessoas que enviavam currículo. Então, tentei também, né, na medida do possível, desenvolver cursos e tinha um custo elevado. Na época eu já trabalhava, eu comecei a custear até do meu próprio salário, mas chega uma hora que tem um limite, né? A gente não consegue fazer muita coisa. E foi quando, através da política, eu procurei um apoio e vi que a maioria das portas estavam fechadas. Eu vi que muitos políticos não tinham interesse em investir em qualificação profissional, em investir em ações que fosse voltada à empregabilidade. Então, aquilo que eu me sentia representado, para mim, não existia. Eu não via alguém que pudesse estar junto comigo nessa parte. E levantar essa bandeira. Isso foi em 2020, quando teve essa possibilidade de sair candidato a vereador. E aí eu perguntei ao pessoal, e aí, gente, vou ou não vou? Porque eu não sou de família política, sim, não tenho um padrinho político, eu iniciei, de fato, como um estudante do IFAL. Então, assim, a população disse, vamos, vai. Eu até fiquei surpreso, né? Porque na rede social, inclusive em 2020, tinham muitas outras pessoas, inclusive influencers, que tinham páginas 10 vezes maiores que a minha. Tinha influencer com página de 1 milhão que era candidato. Mas talvez, David e Natália, não tivesse o apelo social, que é a questão do engajamento do David, que a gente viu hoje, essa questão do emprego, do primeiro estágio, o primeiro emprego. Do retorno, né, João? Do retorno para a sociedade. Aí, né? A gente via muitas vezes esses grandes influenciadores fazendo gracinha na internet, brincadeirinha, e a população... A fama pela fama. A fama pela fama, e ali você exatamente não enxergava realmente um trabalho sério, né, que pudesse representar o povo, como a questão do emprego, na verdade. E aí, em 2020, a minha surpresa, né, já que, como eu falei, fui para um partido pequeno, não era de família política, então tive que ir para um partido pequeno, sem tempo de TV, sem aparecer na rádio.
Os voluntários, cada um fez uma cotinha para trabalhar. Então, imagine, uma equipe que tinha ali 9 pessoas, cada um fazendo uma cotinha. Um dava 50, outro dava 100, outro deu 250, o maior deu 500. A gente conseguiu juntar R$ 2.500 para fazer a campanha e quando saiu o resultado, deu 3.879 votos. Votação muito expressiva. Inclusive, essa votação foi maior até do que vereadores que obteram um mandato. Sim. Mas por questão partidária e de cálculo, infelizmente eu não consegui entrar. Mas uns 3 ou 4 que conseguiram êxito em outros partidos, eles foram vereadores com um quantitativo menor de votos. Então ali eu vi que era possível, eu vi que era o caminho, que eu não tinha ainda conseguido obter êxito, mas que era o caminho. Eu comecei, inclusive, a ficar no radar de outros políticos. Um deles é o hoje vice-prefeito Rodrigo Cunha. Na época ele era senador. Tinha também esse incentivo a empresas e a instituições que tinha essa vertente de qualificação e ele conseguiu, através de uma destinação de emenda, ajudar um projeto que eu também fazia parte e qualificar também mais de 1.000 jovens, 550 aqui e 450 em Arapiraca. Eu digo, não, é o caminho, vamos continuar e hoje eu me tornei vereador e vou ter essa possibilidade de destinar emendas e eu já tenho instituições que hoje são muito conhecidas aqui no estado e elas qualificam pessoas. Então, essa é uma das minhas bases, mas eu não esqueço também da educação, da saúde, da segurança, porque tudo isso está interligado. E eu acredito muito que o emprego ele acaba sendo essa primeira porta de entrada para o trabalhador ele ter mais acesso. Às vezes ele consegue ter um plano de saúde na empresa que ele consegue um emprego. Vereador, é como a gente costuma dizer, né? Ter dignidade, né? Isso. A partir do momento que você trabalha, chega no final do mês, você tem o dinheiro para fazer a sua feira, honrar com o compromisso de uma escola de um filho seu, poder completar um plano de saúde de uma mãe, enfim, poder pegar um transporte, enfim, dar dignidade, né? Emprego, renda, é dar dignidade às pessoas, né? Quando a gente fala de emprego, a gente fala desse conjunto, né? É saúde, é segurança, é mobilidade, ou seja, parte tudo, né, na base é a questão do emprego, da renda. Exatamente. E diante disso, de todo esse cenário, né, que aconteceu na minha vida, eu vi que a política ela não é ruim. A política ela é um instrumento que a gente pode utilizar para transformar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas. O problema é o que estão fazendo com a política, né? Que muitas vezes tem essa polarização, que a gente estava até comentando aqui um pouco antes de começar, mas que às vezes não leva a lugar nenhum. É bom quando tem uma disputa de governo A e governo B para decidir quem é que faz mais, né? Sim. Para ver quem é que quem faz melhor, quem ajuda mais o povo. Agora, quando essa polarização, às vezes acontece aqui, município e estado, isso atrapalha a vida do cidadão, isso é horrível, é ruim. É verdade. E a gente conversando no off, né, Natália? A gente dizendo que a população, na maioria das vezes, ela busca representantes, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, pessoas resolutivas que resolvam os problemas, que busquem mecanismos para resolver problemas. Porque a gente está cansado de muito blá blá blá, muito discurso, muitos discursos, na maioria das vezes ideológicos, que na prática, na ponta da lança, não resolvem os problemas, as chagas sociais que a gente vivencia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pois é importante você reforçar isso, que assim, é o trabalhador do povo, né? O parlamentar, ele tá ali representando, inclusive ele foi eleito, ele está ali por conta dos votos da população. Então, esse retorno é nada mais que uma obrigação desse parlamentar, né? E aí, uma tecla assim, que você bate muito nas suas redes sociais também, mas na sua própria história de vida, é a questão da educação também, né? A importância da educação para uma sociedade mesmo, para o progresso, para o desenvolvimento, mas também para o desenvolvimento pessoal, na sua própria história. Então, como é que você vê a importância da educação? A gente já falou a questão do emprego, da dignidade, né? De você poder prover realmente para a sua família um desenvolvimento individual ali para cada um, o sustento de todos aqueles, mas com relação à educação. O mercado de trabalho, para a gente fazer um link sempre com essa parte relacionada à empregabilidade, quanto mais qualificado, quanto mais você tem, por exemplo, eu tenho 2 formações, estou concluindo a 3ª. Quanto mais você tem essa capacidade, você consegue escolher, inclusive, os melhores empregos. Eu costumo dizer que a minha vida ela não começou na política. A política foi uma consequência de ações que eu já fazia.
Mas o que mudou a minha vida, de fato, foi a educação. Eu cresci até os 7 anos num bairro periférico chamado Chã da Jaqueira, onde a maioria das pessoas que eu convivi na época, posteriormente, quando eu perguntei por elas, algumas pessoas dizendo, não, fulaninho foi para as drogas, está preso, morreu. Então, é isso que acontece. O que me tirou desse local e o que me deu oportunidades foi a educação. Por quê? Esse projeto que eu fiz, eu era estudante do IFAL, Ensino Superior Tecnológico. Eu estava cursando a minha primeira graduação. O concurso público que eu passei também foi através de estudo. Não foi ninguém que me colocou no emprego, vai lá trabalhar. Não, foi através de mérito, concurso, estudando. Passei na época em primeiro lugar em Alagoas. Então, assim, o estudo mudou minha vida. E através da política, eu também espero, além da parte de qualificação profissional, me envolver. Hoje eu sou membro também da Comissão de Educação lá na Câmara de Vereadores, para fomentar isso, para ajudar outras pessoas e para mostrar a elas a importância da educação. Inclusive, eu recebi um reitor de uma faculdade aqui recentemente, ele até fez um convite para eu comparecer e falar com os alunos. Eu me prontifiquei aí e o que eu iria mostrar a ele, eu inclusive já externei, era isso. Eu quero ter a oportunidade de conversar com esses alunos, não para falar de política, mas para falar do quanto a minha vida mudou, foi transformada por conta dos estudos e, infelizmente, assim, um feedback que eu tenho é que algumas pessoas dizem assim, passei 5 anos na faculdade, acabou e eu não consigo emprego. Aí eu pergunto, certo, mas os 5 anos, o que foi que você fez? Não, eu estudei. Eu digo, não, além disso, o que foi que você fez? Não, eu estudei. Isso é o básico. Você precisa, de repente, entrar em projetos de extensão, fazer estágio. Às vezes não compensa a remuneração desse estágio, mas é uma oportunidade que você está tendo para entrar no teu campo de trabalho, para você conhecer pessoas que lá na frente podem te dar um emprego. Então é isso. O network. E a experiência, né? Você tornar objetivo, ainda mais objetivo, aquilo que você está estudando, na maioria das vezes, em teoria, né? E eu, assim, por parte profissional, né, relacionada à minha vida profissional, passei por tudo. Eu fui bolsista do IFAL, fui estagiário da Casal, depois eu passei num concurso da Casal, ainda estagiário, onde até muitos diziam assim, rapaz, menino aí, eu digo, não, vou estudar, vou passar, vou ser funcionário daqui. E passei. E fui vendedor de eletrodomésticos, fui motoboy também, fazia transporte por aplicativo, fui gerente de uma lanchonete, chapeiro. Passei por, assim, várias situações. Já tentei montar... O verdadeiro brasileiro, né? Já tentei montar empresa, falei 2. Ô, David, então a gente pode dizer que o David Mesquita, o sobrenome dele agora, Empregos, vem também decorrente dessa história também de luta, de batalha. A história do verdadeiro brasileiro, né? Que quebra, que se reergue, que se renova, que se molda ao mercado, que muitas vezes faz um estágio sem ser realmente bem recompensado, mas está ali para aprender. Assim, eu falo, Natália, a gente conversa muito isso nos bastidores, quantas vezes a gente estagiava de graça ou por um prato de comida, mas para aprender, estar na ponta da lança, estar criando relacionamento, para estar naquele envolvimento que a gente precisava para poder alavancar a nossa prospecção de negócio, de trabalho. Enfim, realmente é esse conhecimento que muitas vezes falta no dia a dia, né? Até um problema geracional, muitas das vezes. Não, só estudo. E isso tem que ser observado. A experiência, ela falta muito, né? Quando você não tem determinados participações mesmo, né? Em grupos e, como você falou, em projetos. E assim, David, também, João, com relação a uma pessoa que vem de uma trajetória que as pessoas possam se identificar, né? Que não está ali na política muitas vezes, o que também não é demérito, claro, para quem já é de uma família política tradicional, mas que também a gente tenha essa representatividade na pessoas casa do povo, de fato, pessoas que passaram por tantos processos, por tantos caminhos que outros não passaram, e aquilo ali é o que gera esse debate, né? O que traz essa energia, essa oxigenação, de fato, o parlamento. No parlamento, exatamente. E aí, David, assim, é uma crítica que muito se faz da população, né, de pessoas, por exemplo, o camarada vai discutir questão de mobilidade urbana. O camarada nunca pegou um ônibus,
O camarada nunca teve ali debaixo do sol quente para entender a necessidade de uma coberta. O camarada nunca esteve numa escola municipal comendo a merenda. O camarada não sabe a qualidade do tênis, do material, da blusa, se é quente, a necessidade de um ar-condicionado dentro de uma sala de aula, de um quadro, sem ser mais com pó de giz, mas ser uma lousa, de fato, com um pincel atômico. Enfim, essas realidades que camadas mais periféricas, muitas das vezes, elas têm, passam, sofrem na pele. E assim, como a Natália muito bem colocou, né, é importante nós termos essa mescla dentro da Casa Legislativa para justamente ter esse debate em prol de uma população, né, que é multi, né? A gente sabe, né, que Marcel tem muitos gargalos, muitas distorções sociais, e essa é a importância da gente estar discutindo melhor para a nossa cidade. E falando um pouquinho de gargalo, David, a gente tem acompanhado o seu trabalho nesses primeiros dias, né? 60, 70 dias de trabalho na Câmara Municipal. Você tem feito um trabalho hercúleo, né, de estar visitando alguns estabelecimentos de saúde. Conta um pouquinho para a gente como tem sido esse trabalho, como tem sido essa incursão em loco, a receptividade desses profissionais da área da saúde. Como é que tem sido isso? Eu vou fazer só um parêntese rapidinho, que você falou, foi falando aí, passou um filme na minha cabeça com relação a essa questão de mobilidade. Eu, com 12 anos, eu estudava lá na Serraria, colégio lá no José Tenório, e aí meus pais começaram um processo de separação e fui morar na casa da minha avó, lá no Clima Bom. Só que eu não queria me afastar da escola, né? Então, assim, fui morar no Clima Bom, estudando no José Tenório. 12 anos, eu tinha que pegar um ônibus, eu ia junto com a minha mãe, que ela trabalhava no centro, eu pegava junto com ela, no terminal do Clima Bom, que não era um terminal. Sim. E aí ela... Só tinha o nome de terminal. Ali na descida de Satuba. Eu conheço. Aí ela continuava, eu descia ali no Shopping Farol para poder atravessar, para esperar uma das 3 opções que na época passava, que era o José Tenório, Iguatemi, Rotary e Gruta. Conheço passava bem. Todos ali, né? Conheço bem essas rotas. Aí eu ficava esperando para ir para o José Tenório, estudar e depois voltar. E na época do IFAL, a mesma coisa. O ponto de descer é próximo, mas o ponto de você pegar subindo, para ir mais bela rápido, caminhada. Aí você tem que atravessar a pista para ir pegar o ônibus lá naquela... Era uma maternidade, se eu não me engano, que tem ali aquele viaduto, sobe a ladeira ali da... Eu sei qual é. Antiga rodoviária. Me passou um filme aqui na cabeça, mas isso é importante, porque hoje quando alguém diz assim, eu passo 2 horas no ônibus, 1 hora no ônibus, eu digo, eu sei o que é, eu passei por tudo isso. E com relação a essa questão das fiscalizações que eu já venho fazendo há um tempo, comecei até antes do mandato, eu fiz uma enquete lá na rede social, né? Rede social, às vezes, é isso, é algo que aproxima o eleitorado, o seguidor do vereador. Então, eu aproveito o artifício que eu tenho ali para conversar com a população. Perguntei o que era que eles mais sentiam necessidade do vereador. O que é que você mais sente? Um vereador, de repente, para estar fazendo muitas propostas, um vereador para estar ali representando o povo, em quê? 75% falou fiscalização. Poxa. Então, assim, eles sentem essa ausência, que é uma das prerrogativas do vereador, é fiscalizar. E se você for ver ali, temos 27 vereadores, quantos fiscalizam? Eu não sei, mas a população pode procurar saber. Quantos fiscalizam? Quantos vão em UPAs, em escolas? Que é amplo o campo de fiscalização. Sim. E aí, uma das opções que eu também coloquei é que vocês querem que eu comece por onde? Isso é só o começo. E foi a saúde. Era o que a população mais clamava e eu procurei fazer algo para a gente conseguir resolver. Não para gerar só dados ou fazer que nem alguns influencers, mais uma vez, que usam, às vezes, uma pauta para se promover, fazer zoada, às vezes dentro de uma UPA, atrapalha atendimento médico e, no final das contas, você perguntar o que foi que resolveu, não resolveu nada. Você resolveu ali, naquele momento que ele estava, naquele tumulto, todo mundo procurou resolver para não piorar a situação, mas depois tudo volta a acontecer. Então, eu procurei fazer diferente. Mesmo nas primeiras abordagens que eu fiz, a gente estava ainda de recesso, não tinha começado a atividade parlamentar de fato, que começava em fevereiro, mas eu já tinha tido a posse em janeiro. Não, eu sou vereador, sou. Tem então, prerrogativa. Vamos trabalhar. E aí eu fui em todas as UPAs daqui, inclusive alguns de gestão
do governo e fui muito bem recebido. E início o pessoal estava de fato querendo saber quem era o David, se era o que ia fazer a zoada ou se era que ia procurar resolver. É porque está acontecendo muito esse movimento bem chato, inconveniente, desrespeitoso, né? Trabalhadores, de vereadores, eles não visitam as UPAs, eles invadem essas instituições, eles constrangem funcionários, tudo para filmar e tal. Que não é um comportamento bacana, muito menos democrático, né, David? Isso. E aí procurei conversar, inclusive, primeiramente, às vezes, com o diretor, né? E eu vi que o jogo se inverteu, né? Eu fui lá como um fiscalizador e vi que eles buscavam era ajuda. Não, um amparo, um acolhimento. Amparo, a gente precisa de ajuda, a gente trabalha, às vezes, só com o que a gente tem aqui. Eu digo, e qual é o maior problema? Aí eu ia na população que estava sendo atendida, o pessoal dizia, demora demais aqui e tal. Eu digo, mas o que foi que você veio buscar? Às vezes uma pessoa dizia assim, não, vem trocar um curativo. Aí outro dizia assim, estou com torcicolo. Eu digo, tá na UPA, né? Tá. Quanto tempo foi? Demora 1h40. E mandou só tomar um relaxante muscular. Eu digo, tá certo. Aí ia lá no profissional. A profissional dizia, o pessoal às vezes não entende que eles estão buscando um problema que podia ser resolvido numa UBS. São casos, a maioria aqui de atenção primária, da saúde primária, e chegam pessoas na frente precisando urgentemente de atendimento e, de fato, eles, entre uma pessoa que está tendo uma parada cardiorrespiratória ou uma pessoa que está ali para, de repente, um resfriado, uma diarreia, alguma coisa que esteja acontecendo, a gente vai para esses. E, além desses pacientes que chegam na hora, ainda tem os pacientes que estão na ala vermelha, na ala amarela, que tem, em determinados momentos, intercorrências ali, que eles têm que parar o atendimento e ir socorrer, senão aquela pessoa morre. Então, notei que existe assim, mais de 50%, eu digo mesmo, mais de 50% das pessoas que buscam uma UPA, às vezes não sabem qual é o papel de uma UPA. A UPA hoje, por ela ser complexa, muitas vezes tem equipamentos de raio-x. Então, ele não quer ir numa UBS, pegar um encaminhamento, depois ir buscar uma clínica para tentar resolver. Na UPA já tem tudo. Então, a UPA virou quase que um mini HGE, né? Um mini hospital, porque ali já tem tudo. Só que o princípio da UPA é justamente, chega um paciente que precisa ali de algo urgente, é estabilizado e, em seguida, no máximo no outro dia, é transferido para um hospital. O papel da UPA está sendo desvirtuado na prática. Exato. E eu pergunto, às vezes, até para os diretores, você já botou ali, bota na recepção, quando procurar uma UPA, quando procurar uma UBS, coloca lá na recepção. Aí, outra questão que eu notei, inclusive no domingo... Algo bem simples a se fazer. O que falta muitas vezes é a informação, né? Isso. Outra questão que eu notei, tive uma fiscalização agora no domingo. Saí de casa umas 5h30, recebi um vídeo de um paciente que estava numa UPA, não tinha conseguido o leito. E aí, a UPA do Benedito Bentes, inclusive, eu já tinha tido noção que o pessoal lá ampliou os leitos. Alguma coisa está acontecendo, ampliou os leitos e o pessoal está sem leito, ou a demanda está muito grande na região, ou é alguma outra coisa. Quando eu fui lá, o problema era justamente as transferências. Tinham pessoas com 19 dias na UPA. Ou seja, a gente está falando de 24 horas. A pessoa está 19 dias. Aí você diz assim, não, mas ele está ali sendo cuidado. Não. Ele é um paciente, esse caso específico, ortopédico, que não tá sendo feita cirurgia para que ele, de fato, venha se recuperar. O prazo está passando cada vez mais. Ele está esperando um código de liberação para ser transferido para o HGE. E, enquanto isso, um leito desse está há 19 dias. Chega, por exemplo, a esposa desse rapaz do vídeo e ela não tem onde ficar. Porque está esse gargalo relacionado à liberação de códigos e de transferências relacionadas até a ambulância buscar. Então, essas questões que eu estou levantando também não podem ficar só por dados. Vou marcar, isso está tudo sendo feito um relatório. Alguns, pela proximidade que eu tenho com o secretário de saúde, já que a gente está falando dessa pauta, do Morinha, eu trato diretamente com eles. Inclusive, alguns eu nem espero. Na mesma hora, eu já entro em contato com a coordenação da urgência e emergência, entro em contato com a sub... Buscando a solução. Ali, naquele momento, quando é dessa gestão municipal e por ter esse acesso, eu consigo sanar ali algumas questões.
Outras não, outras de fato vai ter que chamar o secretário também do Estado relacionado à saúde para buscar uma solução. Mas o principal é isso. Se for relacionado à UBS, por exemplo, pacientes assim, eu sei que o papel da UBS é esse, mas a UPA eu venho porque eu não sou bem atendido. Um exemplo, eu não sou bem atendido na UBS. Eu digo, então peraí. Então, se você está vindo aqui por isso, vamos nas UBSs, fazer a fiscalização lá, que também é prerrogativa do vereador, e procurar entender o que é que está acontecendo, entendeu? Então, é toda uma cadeia. Se algo na saúde não tiver fluindo, todo o restante sofre. Se, por exemplo, um paciente que precisa de um acompanhamento em casa, inclusive recente a Prefeitura de Maceió fez a ampliação de 60 equipes do PSF, se ele não está tendo acompanhamento em casa e ele, de repente, não consegue buscar um UBS, ele vai direto numa UPA. Só que quando ele chega numa UPA, ele já chega justamente numa situação que ele vai ter que ficar lá esperando liberar um código, ocupando mais uma vez o leito vários dias e, no final das contas, não resolve. O que precisa ser resolvido é fazer um estudo amplo, de cima para baixo ali. Eu não tenho prerrogativa de ir para um HGE, porque seriam os deputados, que também são prerrogativas dele, ir nos hospitais do Estado. Eu faço na que eu tenho, que é na UPA, e a gente vai descendo até o UBS, PSF, ver se tem algum gargalo e procura resolver. David, recentemente você propôs um projeto para ampliar o tempo da licença maternidade para os funcionários, as funcionárias públicas aqui da nossa capital, Maceió. Qual o entendimento que você tem desse projeto? Como isso visa beneficiar essas trabalhadoras? Traz mais detalhes para a gente. O que acontece é o seguinte, o prazo de 180 dias no âmbito público ele já é feito pelo governo federal, inclusive as concursadas aqui do município também. Né? Elas têm esse prazo, que é um prazo bom, porque a mãe ela vai ficar ali em contato com o filho, com a filha, a amamentação. Isso é algo muito benéfico, tanto para a mãe quanto para a criança. E, no final das contas, acaba sendo benéfico para toda a sociedade. Porque a mãe, ela quando tem esse tempo maior com o filho, ela consegue retornar para o trabalho melhor. O filho, de repente, tendo esse prazo maior com a mãe, não pode, de repente, ter algum problema de saúde, que muitas têm que voltar mais rápido, às vezes até menos do que esse prazo de 120. Abandona o emprego devido a essas dificuldades. Exatamente. Só que aí o que foi que aconteceu? Eu tomei ciência que dentro do mesmo âmbito municipal, que é onde eu posso, de fato, legislar, né, buscar, propor um projeto de lei, existia na mesma sala, nessa sala aqui que a gente está, por exemplo, uma mãe que tinha os 180 dias e a outra que tinha os 120. Por que isso está acontecendo? Então, uma disparidade de 2 meses, 60 dias. Essa disparidade. Aí eu notei que são as contratadas e as comissionadas. Elas têm prazos diferentes. E isso não é equidade. Né? Isso é tipo aí fica aquela privilégio, questão. Né? Privilégio. Fica aquela questão, porque ela é concursada, funcionário público tem regalia. Inclusive, quando eu fiz essa proposta, algumas pessoas até confundiram, né? Para o serviço público. Não é isso. Não é para o serviço público. É equalizado. Eu gostaria muito que todas as mães, inclusive no âmbito privado, pudessem também ter essa ampliação. Só que isso cabe aos deputados federais. Se um dia a população disser assim, rapaz, esse cara lá, pode ser que ele faça isso pela gente, bom, estou à disposição. Né? Na capital federal também. Estou à disposição da população. Mas, enquanto isso, enquanto vereador, eu vou fazendo o papel do vereador. Então, notei que, nesse âmbito, empresas contratadas, por exemplo, terceirizadas da prefeitura, tinham isso. Você pode mudar a empresa com relação a isso? Não. Como é que essa lei funcionaria? Existe a empresa legal e existem outras formas também das empresas se adequarem a esse plano do governo federal. Um dos exemplos, se eu não me engano, é a Magazine Luiza, que, se eu não me engano, também são 180 dias. Então, dentro do edital de concorrência para a empresa ser uma prestadora de serviço da prefeitura, ela teria que ser uma dessas empresas. Então, é um mecanismo criado. Então, automaticamente, a gente cria um mecanismo para que as próximas empresas que vierem a ter um contrato com a prefeitura, elas tenham esse compromisso. Essa adequação. E assim não vai acontecer de ter mães
Uma contratada, a outra é comissionada, a outra... A comissionada, a prefeitura já vai ter que resolver de cara, né? E as concursadas, cada uma tirando um tempo, né? Isso aí não existe. Natália Barros. Não, eu estou acompanhando aqui. Eu, enquanto mulher também, eu sei da importância, né, desse tipo de iniciativa, desse tipo de lei mesmo, por uma questão de equidade mesmo, de direitos, né, para essas mulheres elas se manterem, elas conseguirem voltar para o mercado de trabalho. Então, é uma ação extremamente relevante e muito importante e que a gente precisa de nomes assim, desse tipo de atuação. Claro, cada vez mais, independente de ser um parlamentar homem, de ser uma parlamentar mulher, mas assim, entender a importância dessas ações, né, para a sociedade como um todo. David, inegavelmente você teve um avanço eleitoral numérico nas eleições 2020, 2024. E aí, a gente não tem como entrevistar você e não falar que você é um player para 2026, você está no jogo político, você é de um partido importante, você faz parte da base do governo JHC, base do governo Rodrigo Cunha. Como é que você olha para 2026? Você vai partir para um novo desafio? Você se coloca no partido a depender da necessidade das movimentações da chapa? Como é que você vê, como é que você enxerga 2026? O meu caminho é sempre assim, reverso, né? Por exemplo... Eu não sigo o partido ou presidentes, eu sigo o povo, tipo, eu consulto o povo. Quando eu decidi ser candidato em 2020, eu decidi porque, de fato, fiz as pesquisas, não só fisicamente, mas também por meio digital, e a população disse, vai, e eu fui. E vi que realmente aquilo ali era possível. Mesma coisa 26. 26 está logo ali. Estou, de fato, focado no meu trabalho de vereador, porque é um trabalho assim, muito intenso, é exaustivo. Não é só aqueles 3 dias ali que você está no plenário. Quem for os 3 dias, aí não é comigo, né? A população cabe fiscalizar, mas o meu trabalho é diário, às vezes inclui viagens, ausência de família. Teve uma das tias que me criou até 7 anos de idade. Eu fui ver, tinha 2 meses que eu não via. Então, assim... É um trabalho que você, às vezes, tem que abdicar de muita coisa. Hoje eu não tenho filho, mas se eu tivesse também, não ia poder estar todo o tempo com desfrutando da presença. Então, quando eu for, de fato, hoje eu estou focado para vereador, quando for um pouco mais próximo, vou consultar a população, vou ver o que é que elas necessitam. Cada um tem um papel, o deputado estadual tem um papel, o federal tem outro, o senador tem outro. Então, às vezes, a população precisa de... Não do cargo, mas daquele profissional que sane aquele tipo de situação. Um exemplo é esse caso da ampliação do auxílio maternidade. Por exemplo, um deputado estadual ele não consegue. Sim. Mas o federal consegue. Mas aí questão do HGE, um deputado estadual consegue. Então, assim, são situações que eu vou ver, né? Ainda está cedo, mas estou à disposição da população. Fica à disposição também dos partidos, porque não tem como você concorrer sem um partido, né? É verdade. Em 2024 eu notei isso. Como eu tive um resultado muito grande em 2020, foi assim, uma das piores coisas que aconteceu. Foi bom e foi ruim, porque os partidos se fecharam, porque diziam assim, não, peraí. É uma ameaça. Ele não entrou, mas ele teve mais votos que eu não quero ele, não. Então, quando foi em 2024, a maioria dos partidos fecharam as portas. Então, eu tenho também esse receio, sabe? Não é nem sempre o que eu quero. É, às vezes, a oportunidade que eu estou tendo ali naquele momento. Ou seja, essa nuance, né, do jogo político, muitas vezes quem está de fora, a população pensa ou entende que o vereador tal, ele não quer se lançar para deputado estadual, deputado federal, não quer buscar um voo mais alto, mas é como o David muito bem colocou aqui, as portas elas ficam fechadas devido ao potencial político. Pesquisas de bastidores elas são feitas, são realizadas a todo tempo. Vem o potencial de crescimento, vem o potencial político e pode colocar em xeque a eleição, né, de outros figurões políticos partidários, né, que acham, né, que são donos de cadeiras, que são donos de mandatos, e essa mentalidade do estar é para poucos. Eu estou vereador, eu estou deputado estadual, eu estou deputado federal, eu estou senador, eu estou presidente. É um cargo eletivo outorgado pelo povo. Ele tem hora para começar e tem hora para acabar. David, falando um pouquinho de política partidária ainda, quem você, no seu olhar, na sua perspectiva, quem você é um cara, esse cara eu admiro, é fruto de uma inspiração,
que você olha, ou do passado, ou do presente, enfim, quem que você olha na política partidária e diz, não, esse cara é um cara bacana. Como é que você vê isso aí? Eu até citei o nome dele no início, né? Porque foi um dos primeiros contatos, inclusive até como eleitor que eu tive, que foi o Rodrigo Cunha, né? Eu acompanhei o trabalho dele do Procon. Ele procurava resolver ali situações de várias pessoas que eu não sei se você se lembra, mas o Código de Defesa do Consumidor há um tempo era algo que a empresa dizia o que queria fazer, né? Venda casada, em muitas situações que o consumidor saía perdendo e não tinha como você resolver. Recentemente até eu fiz denúncias também de empresas de cursos profissionalizantes que atraía o pai e a criança e constrangia ali, né? Ah, você não vai assinar não? Ah, você vai deixar o seu filho sem estudar? E eram situações que eu tive. Essas empresas hoje se encontram fechadas pelas práticas erradas que elas tinham, inclusive trabalhistas também. Mas assim, eu vi que era uma pessoa tentando fazer algo por outras e foi uma que eu tive contato, né? Eu vi o trabalho, então fui um dos eleitores. E aí, quando foi 2020, eu não tive muito contato com ele. Foi quando eu falei que eu fui candidato, mas não tive uma ajuda política e também não tive para os projetos. Mas quando foi 22, ele saiu candidato, já tinha se elegido senador, também senador cheguei a votar, mas não tinha contato, né, pessoalmente. Quando foi 22, ele saiu candidato a governo, e aí foi quando eu tive mais proximidade, porque União Brasil, que eu hoje ainda faço parte, desde 2022 sou filiado à União Brasil, ele era o candidato a governo, e aí a gente se aproximou mais e eu vi não só o político, mas o humano, né, a pessoa. E eu fiquei admirado. É uma pessoa que eu admiro, muitos não conhecem da forma com que eu particularmente conheço. Por exemplo, o Senado, que é um cargo que é almejado por muitos políticos, ele afasta muito. Imagine assim, o vereador, eu estou dizendo aqui que eu me afasto da minha família. O deputado, às vezes, se afasta mais, porque tem que ir para diversas cidades. O deputado federal e o senador, nem aqui está, tem que ir para Brasília. Da federação, Então, assim, você sempre tem que estar viajando. E, diferente de você ter um cargo majoritário, que você decide, você tem a sua equipe e você decide, o legislativo não é. Você precisa ter o apoio. Você precisa entender como é que aquilo ali funciona. E o Senado é algo muito difícil. É algo que não é qualquer pessoa que chegou ali, eita, já sei, vou propor aqui um projeto, não é muito difícil. Então, ele passou por tudo isso. Hoje, retorna como vice-prefeito, está mais próximo da população, que é quem ele gosta de estar próximo. Em breve, pode ser que se torne o prefeito, até porque tem essa questão, o JHC vai sair candidato a governo, e aí, por questão de legislação, ele tem que se ausentar do cargo e não volta mais. Então, é uma pessoa que eu admiro, que eu tive muito contato, que hoje me ajuda com conselhos, com muitas questões que eu estou chegando agora na política, eu não tinha uma pessoa com quem contar. Uma orientação. Às vezes eu pergunto a ele diz, rapaz, esse pessoal aí... Então, assim, é uma pessoa que eu escuto, que eu admiro. Hoje, na política, é um dos poucos que eu tenho essa admiração, e não só como político, mas como pessoa também. E que bom, né? Ouvir um papo franco aqui, né, do vereador por Marcel David Empregos, falando dessa relação com o vice-prefeito de Marcel. David, quero agradecer demais a sua participação aqui no MCZ Notícias. Quero fazer um convite público, Natália, para que o David esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes. E, assim, é extremamente louvável quando um homem público que tem um mandato outorgado pela população, ele vem prestar contas do que ele vem fazendo, do seu mandato. Isso é extremamente importante, essa conexão com a sociedade, com o povo maceiense. E é isso que a gente espera, enquanto cidadão, de todos aqueles que fazem parte da Câmara Municipal de Maceió. Muito obrigado, Natália Barros. Obrigado ao vereador David Empregos. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de convidar todos, né, para acompanhar minhas redes sociais. Lá estão as vagas de emprego também, né? É importante deixar frisado isso aqui. A página Empregos AL Tudo Junto, todos os dias tem diversas vagas de emprego, mais de 300 mil pessoas, mais de 12 milhões de visualizações mensais. Tem a minha página pessoal também, david.empregosal Tudo Junto, que vocês podem estar acompanhando também o meu mandato. E é muito importante, eleger um vereador, um deputado, um prefeito, não é só de 4 em 4 anos que você vai começar a voltar para a política, você tem que fiscalizar.
Muitas pessoas que eu pergunto se... você votou em quem? Fulano. Você tem acompanhado o trabalho dele? Não. Então, da mesma forma que a gente fiscaliza o executivo, a população tem que fiscalizar quem colocou lá. Então, deixa esse convite. Os gabinetes... Eu tenho o itinerante e tenho o gabinete que fica lá na Câmara de Vereadores. Está aberto. Qualquer pessoa que precisar, de repente, ir lá buscar um projeto, desenvolver alguma coisa, vou estar lá à disposição. E os itinerantes é o que a gente leva a cada 2 semanas para as comunidades, que é algo que rompe essa barreira de precisar estar indo na Câmara e a gente estar ali ouvindo a população, que é o nosso principal objetivo. É ouvir a demanda do povo e procurar resolvê-la. Mais uma vez, obrigado ao vereador David Empregos, a minha companheira de bancada, Natália Barros. Muito obrigado a todos vocês. Muito e até o obrigada, próximo Famoso. MCZ Notícias. Tchau, tchau.